Muito bom dia a todos os presentes e todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8. E também lá em Boa Vista, Brasil, onde está o missionário Miguel Bermudes Marim, lá na congregação do reverendo Daniel Melo e todos os irmãos reunidos lá. E todos que depois estarão ouvindo e lendo o que Deus nos dê nesta ocasião. Hoje, sábado 29 de junho deste ano 2024. Vamos buscar no Gênesis, no capítulo 9, no versículo 8 em diante, onde nos diz: E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós. Do lado ele escreve pacto. E com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabelecerei o meu pacto, e ele escreve novamente, pacto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim, e do lado ele escreve pacto novamente, entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. E então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a terra. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei. Aí no versículo 15, do lado esquerdo, ele escreve o arco-íris. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Aí entre o versículo 14 e 17, ele faz como uma ligação, desde o 14 ao 17, uma linha de ligação, e aí escreve Apocalipse 4, 3 e 10, versículo 1 do Apocalipse. Apocalipse 4, 3 e Apocalipse 10, versículo 1. E passamos a Hebreus. E vamos a Hebreus, capítulo 8. Hebreus capítulo 8, verso 6. No versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que
a la izquierda, Aí do lado esquerdo ele escreve novo pacto. porque si aquel Tanto mais primero excelente quanto é mediador, um melhor concerto, que está confirmado em melhor promessa. Porque se aquele primeiro for imprescindível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Onde fala aí, se em aquele primeiro em cima, e ele escreve pacto. Porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não o segundo concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento. E aí ele desenha do lado direito uma estrela de Davi. E em seu coração as escreverei. E desenha outra estrela de Davi. E escreve o Apocalipse 7, 2, Apocalipse 7, versículo 2, 14, do 1 ao 20, e 11, do 3 ao 7. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo, o novo concerto envelheceu o primeiro. Aí do lado direito ele escreve, novo pacto. Envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelhece e perto está de acabar. E aí do lado direito ele desenha uma estrela de Davi. O arco-íris é igual o pacto para a vida. Esse é o tema que temos para esse estudo bíblico. O arco-íris é igual ao pacto para a vida. Podem se assentar, por favor. Na mensagem O Sinal, na página 48, nos diz assim. Embaixo, nesse folheto, se ele pudesse conseguir com que todos crescêssemos, ele agora mesmo gostaria que se conseguisse que todos crescêssemos, não ficaria uma pessoa doente em todo esse lugar. Se ele conseguisse que todos crescem, tudo terminaria. Vejam, isso é o que vai acontecer muito em breve. Quando essa igreja esteja completa, com uma mesma fé e uma mesma união, e que essa fé nesse grupo esteja tão alta, e diz que nada será impossível. O que essa igreja fará? Uma igreja com o poder de Deus em toda a sua plenitude no meio dela. E tudo terminaria porque já não teria mais enfermidade, não teria mais tristeza, não teria mais nada disto, mas tudo seria perfeito, até mesmo a morte, porque a morte será tragada na vitória, com a vitória. Mantenha seu sinal sobre sua fé imóvel, que está em sua palavra prometida. Então o diabo fugirá. Aí ele escreve, se todos crescêssemos, não ficaria ninguém doente. Em uma ocasião, Deus deu outro sinal no mundo, e foi o arco-íris, se lembram? Em cima ele escreve, o arco-íris, um sinal.
Ele sempre permaneceu fiel a esse sinal, porque ele deu como um sinal. Através desses milhares de anos, ele nunca falhou em manifestar aquele sinal, correto. Por quê? Porque ele a deu e o respeita. Ele deu para o mundo um sinal no qual ele deu a entender que jamais destruiria o mundo com uma inundação. E desde aquele dia, ele sempre manifestou o seu sinal. Nos ares tem certos elementos que formam o arco-íris para que, quando chove e o sol saia, então aí já é visto o arco-íris. Você vê o arco-íris. O sol seca a água da terra, então ele colocou o arco-íris para provar que nunca, jamais cairá água o suficiente sobre a terra para destruí-la. Esse é o seu pacto. É um sinal porque ele disse, eu lhes dou isso por sinal. Ele respeitou seu sinal no dia de Noé e ainda o mostra. Ele respeitou seu sinal no Egito e em Jericó. E ele escreve Jericó. E ainda respeita hoje. Ele respeita seu sinal para sempre, quando é manifestado. E aí ele escreve, Deus respeita seu sinal quando está manifestado. Através desses milhares de anos, ele aumentou a manifestação desse sinal. Ele nunca esqueceu dele. Não importa quanto o mundo muda, o arco-íris ainda está ali. Ele respeita o sinal. Na mensagem Israel, filhos no deserto, na página 10 e um pouquinho da 11 diz, observa, eles estavam indo ali ao Egito, quão perfeito foi com as Escrituras. Como José, o filho mais novo, rejeitado por seus irmãos, Cristo rejeitado por seus irmãos, ele usou uma roupa de 7 cores, José e as 7 cores, supostamente o que representava 7 cores no arco-íris, o qual era um pacto. E ele escreve José, arco-íris, pacto. Agora, já vimos que contém nesse arco-íris e o que significa. Agora vejam. Na mensagem, o arco do pacto divino, que no estudo desse tema ele desenhou uma pedra angular e a circulou. E colocou um círculo assim, azul e vermelho. Vamos olhar para que vejam aqui essa partezinha. E circulou aí na pedra angular. E nessa mensagem nos diz, isso aí é ao lado desse tema. E nessa mensagem, o irmão William nos fala, que foi pregado 11 de fevereiro de 2001, aqui em Cayey, Porto Rico, diz assim, agora, sendo que é no trono onde está o arco-íris, em volta do trono, na igreja do Senhor Jesus Cristo, no último dia, chega a era da pedra angular, que é a era do trono do Senhor Jesus Cristo no seu templo espiritual. E essa é a única era que teria as 7 cores do arco-íris e não um arco, ou seja, não somente a metade, mas todo o arco.
E essa é a única era que teria 7 cores do arco-íris, e não em um arco, mas em um círculo completo. Ou seja, que a igreja teria um circo-íris da igreja, de Jesus Cristo, na era da pedra angular. E nesse estudo bíblico, ali ele nos fala algo que ele escreveu, vejam. Aqui ele escreveu: a pessoa tem que estar dentro do pacto que Deus tem na dispensação que lhe corresponde viver. Se sobe à era do trono, à era da pedra angular, do circo-íris. Circo-íris com suas 7 cores. Aí desenha uma pedra angular e as eras, e na pedra angular ele circula a pedra angular com vários círculos. E veja, ele escreve: o circo-íris, esse nome ou palavra, não existia até agora. Talvez é porque agora é que existe na igreja o circo-íris. Aqui nesse estudo iremos vendo, vejam. O nosso irmão William continua dizendo: e isso para a igreja do Senhor Jesus Cristo significa que, mesmo que nas eras passadas, o reverendo William Branham disse que nem a metade foi revelado, não foi revelado. E vejam no livro de Revelação, no folheto, no livreto Revelação capítulo 4, no livro de Revelação capítulo 4, parte 2, página 38, o reverendo William Branham diz. Agora, vamos buscar aqui também no livro das eras, o livro das eras sem editar, para ter também. Aqui aberto, esto está na página 550. Na página 550, 553 começou a ler. 553, o irmão William começou a ler ali. Pero vamos a irnos pouquinho antes para ter aqui todo isto que falou o irmão Branham. Para ter aqui tudo isso que o irmão Branham falou e o que o irmão William escreveu ali. Vamos a ter aqui aberto este outro também. Vamos ter esse outro aberto aqui também. E vamos ler um pouquinho antes. E depois nós entrelaçamos aí com a parte que o irmão William começa a ler. Mas vamos ler desde a página 550 embaixo, vejam. No parágrafo 167. Que é a página 38 do livreto, do folheto. Tem que deixar aberto aqui, porque aí ele escreveu algumas coisinhas também. Vejam. Na página 550, parágrafo 187, diz: veja o fogo aspergido, saindo do quê? Do arco-íris. Do arco-íris saindo as 7 cores. Agora, observa, tem exatamente 7 cores ali. E o arco-íris tem 7 cores. E do lado esquerdo desse parágrafo ele escreve arco-íris. Página 551. Vi que parecia como fogo e que tinha um resplandor em volta. Ele está falando da Escritura de Ezequiel. Do capítulo 1, versículo 26 por aí. Vi que parecia como fogo e que tinha em volta um resplandor, como parece
um arco-íris que está nas nuvens no dia que chove. Assim era o parecer do esplendor em volta do trono de Deus. Vejam, essa foi a visão da semelhança da glória do Senhor. Agora, não Jeová, a glória do Jeová. Aí ele escreve a glória do Senhor de Jeová. Ele escreveu do lado aí. A glória do Senhor cobrindo a sua igreja, porque Ele está em sua igreja, amém? Oh, soa como uma tonteria para os insensatos, mas quão grande é para aqueles que creem. E aí do lado desenha uma pedra angular. Nesse outro aqui desenha uma pedra angular e as eras. E escreve também a glória do Senhor na sua igreja. Esta foi a visão e a semelhança da glória do Senhor. E quando eu a vi, caí sobre meu rosto e ouvi a voz falar. Agora, ele continua em frente e disse que a visão significava o que nessa manhã não temos tempo para entrar, mas observa como o Senhor, na sua grande misericórdia, mostrou essas coisas. Agora vamos pegar outro. Tanto Ezequiel como João viram a ele no mistério de suas cores e luz, e o chamaram de cor âmbar. Mais tarde, João, vocês que estão anotando as escrituras, enquanto João 1:5 ao 7, mais tarde, João, ele esteve na ilha de Patmos ao redor de 3 anos, quando escreveu o livro. Quando ele voltou, sendo um ancião com seus 90 anos, em 1 de João 1:5 ao 7, ele disse, Deus é luz. Do lado direito, ele escreve Apocalipse 4. E esse aqui ele escreveu também João 8:12. João teve uma experiência, ele o tinha visto e ele sabia que ele era luz eterna, não luz cósmica. Não luz de lamparinas, luz elétricas, luz do sol, nem do sol, luz eterna. Oh, quanto eu amo isso! Deus é luz. E do lado direito ele escreve luz divina. E aqui escreve não luz cósmicas. Vamos voltar agora e veremos onde estamos. Estamos no versículo 3 ainda, não é assim? Vamos terminar. Espero isso. Muito bem. O aspecto dele era como o de uma pedra de jaspe e sárdio. E ao redor do trono tinha um arco-íris semelhante no aspecto da esmeralda verde amarelado. No livro de Citas tem um lugar que fala, eu creio que tem um lugar que fala âmbar. Agora, arco-íris, vocês percebem que era um arco-íris. Vamos voltar ao Gênesis 9:13 e vamos encontrar aqui atrás o arco-íris quando apareceu pela primeira vez um arco-íris. Gênesis no capítulo 9 e começaremos no versículo 13. Gênesis 9:13. Vocês todos gostam disso? Oh, eu o amo. Eu não só gosto, eu o amo. Veja, o meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal, observem, sinal do concerto entre mim e a terra. O quê? Entre mim e Noé? Não, entre mim e a terra. Do lado direito ele escreve, Deus é luz eterna. Deus é luz eterna. E nesse escreve pacto. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens.
Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós. Agora ele volta ao seu pacto entre eles, mas o pacto do arco-íris, e aí do lado esquerdo desenha uma estrela de Davi. Nessa última frase, o pacto do arco-íris, aí desenha uma estrela de Davi. E em cima dessa página, escreve o pacto de Deus consigo mesmo é o arco-íris à sua volta e do trono. O pacto de Deus consigo mesmo é o arco-íris em sua volta e do trono. Viram? O pacto era vida para Noé, de que ele o guardou. Mas o pacto que Deus fez consigo mesmo era um arco-íris, que ele não ia. Agora, lhes mostrarei qual era o pacto de Noé com Deus em um momento. Mas esse era o próprio pacto de Deus consigo mesmo. Amém? Um arco-íris. Agora, percebemos que, então, um pacto é um sinal. E do lado esquerdo escreve pacto. Deus disse que era um sinal aqui, não é assim? Vem? Tenho posto o meu arco, eu coloquei nas nuvens. Isso é depois da destruição do mundo, destruído por água. Toda carne, exceto Noé foi destruído. Noé, reticência, foi destruído. O qual será por sinal do pacto entre mim e a terra. Não em mim e o mundo. O mundo é um cosmo, vê? Mas isso é entre mim e a terra. Deus disse, e eu fiz essa terra e eu a tratei tão mal que eu coloquei ela com os pés as patas para cima. Eu a pus e a tornei em pedaços. E eu não deveria ter feito isso, talvez. Ele disse, até senti pena, porque foi uma coisa tão horrível. O que vocês pensam que será quando ele vier agora na sua ira? Ou seja, que agora não será uma destruição por água, mas por fogo atômico. Esteja em ordem, amigo pecador. Esteja observando e esperando para contemplar essa cena. Ele vem novamente, creem nisso? Ele vem novamente. Eu amo isso. E vocês? Seriam contados como uns dos seus inimigos? Eu não desejaria ser isso. Eu não. E vocês? Não, Senhor. Seu inimigo de reticência ou ser o inimigo dele? Estar com ele estaria bem, mas contra ele, reticência. Sejam sem manchas por dentro, estejam vigiando e esperando para contemplar essa cena. Ele vem novamente. Agora um pacto, e do lado esquerdo ele escreve pacto. Agora um pacto é um sinal de quê? É o sinal de um sacrifício que foi aceito. Agora, procure no Gênesis 8, 20 e 22. Agora, Gênesis 8, 20 e 22. Muito bem, está do outro lado da página. E Noé edificou um altar e tomou toda a ave limpa e ofereceu holocausto no altar. E o Senhor percebeu um cheiro agradável. E o Senhor disse em seu coração, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque a intenção do seu coração é má desde a sua juventude. Nem destruirei mais todo ser que vive como fiz. Agora leiam o último versículo. Enquanto a terra permaneça, a semente não terminará, e a cega, e o frio e o calor, e o verão e o inverno, o dia e a noite. Um pacto. A mesma coisa que João viu. Jesus, o pacto de Deus. E aí em cima de Jesus, o pacto de Deus, ele escreve, o pacto é igual Jesus. E do lado direito, uma pedra angular.
Nesse outro, onde fala a mesma coisa, começando aí, a mesma coisa aí em cima, ele escreve: o trono é igual Cristo. A mesma coisa que João viu. Jesus, o pacto de Deus aceito, rodeando os céus. E em volta dele tinha um arco-íris ao redor do trono, semelhante no aspecto de uma esmeralda, luz verde, âmbar, em volta do trono. Louvado seja Deus. Do lado direito aí ele escreve verde, âmbar. Vamos a ver em citas. Momentito. En la 400, página 49, párrafo 426. Página 426. Aí nos habla dessa escritura. Aí nos fala dessa escritura. Ezequiel 1:26, que é a escritura que estava lendo. Ezequiel 1:26, que é a escritura que o irmão Brian estava lendo. Porque é um extracto de esse mensagem. Porque é um extrato dessa mensagem. E aí é que ele escreve do lado. Onde diz: e vi aparência como de âmbar, onde diz: e vi a cor de sua aparência âmbar. Escreve verde, amarillo. Âmbar. E ele escreve verde e amarelo. E também ao lado esquerdo, hacia arriba, do lado esquerdo verde, para cima, ele escreve verde amarelado é igual âmbar, laranja igual amarelo, o âmbar. Essa escritura já la habíamos, laranja, amarelo, cor âmbar. Vamos a ver. Na 115 aí também, vamos ver. Outro lugar. La 10:13. A 10:13. Eu olhei assim para um canto e ali está. Vê essa luz pendurada ali, cor âmbar, se movendo em volta, porque estou em outra dimensão e somente imaginando. O meu espírito. Ele escreve uma pedra angular e desenha uma pedra angular e as eras. Vamos na 144 ver. Tem um lugar. 283. Aí habla também. Na metade diz: aquela escola lá no Arizona estava olhando para cima, a um céu sem nuvens, e vendo essa nuvem misteriosa subindo naquela montanha e descendo com fogo âmbar ardendo nela. A professora despediu a aula e os levou para fora lá na frente e disse: alguma vez vocês viram alguma coisa como essa? Olha lá longe. Isso é, recordem, isso é essa mesma luz âmbar que está na rocha. Assim que é o mesmo Deus, a mesma revelação. E disse: façam isso. Agora vamos continuar aqui. Página 553. Observem. Agora,
o de Noé se compôs principalmente de reticência. O arco-íris de Noé estava composto no início principalmente com 7 cores. Anotem as escrituras desse parágrafo 180, do lado direito também. Não coube aí um pouquinho mais embaixo. Apocalipse 4:1, 10 do 1 ao 11 e 5, verso 1. E 5, versículo 1. Todos sabem que o arco-íris tem 7 cores. Agora, quais são as cores? Aqui ele as enumera. Vermelho, escreve 1. Alaranjado, escreve 2. Violeta, 3. Antes da cor, ele os enumera. Vermelho, alaranjado, 4 verde, 5 o azul, 6 o índigo, 7 violeta. Essas são as cores do arco-íris. Agora temos uma coisa profunda aqui, e eu tenho que tocar os pontos sobresalientes delas. Não vou poder porque está ficando tarde. Agora, laranjado, aí ele enumera novamente. 1, vermelho, 2, laranjado, 3, amarelo, 4, verde, 5, azul, 6, índigo e 7, violeta. Agora, se vocês observarem, 7, observem, 7 arco-íris. 7 cores, eu quero dizer, um arco-íris com 7 cores. Isso significava 7 arcos. 7 arcos, 7 igrejas, representando 7 luzes, cada uma dentro da outra. Do lado direito, aqui nesse parágrafo em cima, aí ele desenha uma pedra angular e as eras já no início. No folheto ele escreve 7 cores é igual 7 eras. Começou com vermelho e depois do vermelho vem o laranjado, qual é uma representação do vermelho. Depois do alaranjado vem o amarelo, o qual o vermelho e laranjado misturado se torna amarelo. Depois o verde, verde e azul, aí fica, vem o negro, depois vem o índigo, e depois do índigo vem o violeta, que é uma parte do azul. O índigo é uma mistura entre o azul e o violeta. Vocês não veem isso? Aleluia! Aí é que ele começa a ler. Vamos engrenar com a mensagem aqui, ele começa a ler desde aí. E vamos ler também na mensagem. Ele faz um comentário, na própria mensagem ele faz comentário enquanto vai lendo, diz: Deus no seu arco-íris de 7 cores, seu pacto que ele fez, um pacto que provou as 7 eras da igreja, as 7 cores com as quais ele livraria a terra. O que ele faria? Recordem, ele fez com a terra sua cor, mas vigiem agora. Esse arco-íris somente horizontalmente cobre somente a metade da terra. Irmão William diz, porque é um arco, não é um círculo completo. Essas são todas as cores do arco-íris de Noé, somente cobriu a metade da terra. Isso era um arco. Isso é tudo que você pode ver. Agora aqui ele escreve, no livro das eras, do lado direito, no final do parágrafo 182, ele escreve, um pacto que confirmou 7 eras. Um pacto que confirmou 7 eras.
Y ahí abajo escribe la mitad, o sea, al final de Aí ese párrafo embaixo, 183, no final desse parágrafo 183, já na última página, no rodapé da página ele escreve: a metade da terra é igual ao arco-íris, é igual às 7 eras. E desenha uma pedra angular e as eras do lado direito. A metade da terra é igual ao arco-íris, é igual a 7 eras. Nesse outro também, aí embaixo, escreve: confirmando o pacto à sua igreja em cada era. Confirmando o pacto em sua igreja em cada era. A esquerda desenha também a pedra angular e as eras. Vamos passar a 554. Nosso irmão William continua lendo. Ele lê e fala. E quando João viu a ele, mas quando João viu a ele na sua cor esmeralda, no que ele leu aqui era do folheto, por isso não era a mesma tradução. Aqui fala, mas quando João viu a ele com essa cor âmbar, a cor âmbar, ele rodeou e cobriu em volta como um halo Mombrana para e dá um golpezinho em algo para representar um âmbar de cor. Um halo de cor âmbar rodeou seu ser. Vê uma cor, um Deus sobre todos, em todos e por todos. Mas tem 7 eras da igreja. Do lado esquerdo desenho a pedra angular e as eras. Vamos ler novamente. Essa parte que terminamos de ler aqui, mas citando do irmão William com o comentário que ele faz, diz: mas quando João viu ele na sua cor esmeralda, ele rodeou o trono inteiro de Deus. O que lemos no Apocalipse capítulo 4, agora diz: nem a metade foi contado. Porque somente tinha o arco. Nem a metade foi contada. Ou seja, durante as 7 eras, nem a metade foi contada, porque tinha somente o arco. Não o círculo completo com as 7 cores, mas só um arco e uma cor em cada era. A sua cor na terra somente fez um arco. Isso somente é a metade dele. Essas são as 7 eras da igreja. A mesma coisa que João viu, Jesus é o pacto aceito por Deus em volta do céu. E ao redor dele tinha um arco-íris em volta do trono e a semelhança de uma cor âmbar, luz verde em volta do trono. Irmão, ele disse, aí podemos ver que tem um mistério no arco-íris que vemos, porque esse arco-íris que nós vemos é um tipo e figura do arco-íris que está ao redor do trono de Deus. Esse arco-íris que vemos é um pacto que Deus estabeleceu com a terra, com a raça humana. E agora, o arco-íris de Deus no seu trono é o pacto divino, o pacto de Deus. E diz, um círculo de cor âmbar rodeou seu ser. Vê, um Deus sobre todos, em todos e através de todos. Em 7 eras da igreja. E o nosso irmão ele continua dizendo, isso também a gente pode ver quando encontra um cristal ou diamante. Se tem um cristal ou diamante cortado no formato de uma pirâmide e colocar luz nele, refletir a luz nele, então aí reflete as diferentes cores do arco-íris. Agora, Deus em seu trono, vocês vejam, por quanto Deus é luz, aí está representando o arco-íris, refletindo o arco-íris, as 7 cores do arco-íris, aí mostrando o pacto de Deus. E nessa mesma página 554, vamos ler um pouquinho mais embaixo aí.
Acá sería la 39 Aqui del seria folleto a 39 do folheto y pasa a la 40, e passa para a 40. página 554, párrafo Página 189. 454, Pero parágrafo esos grandes 189. diamantes, agora, Mas esses aqui grandes estão. diamantes, agora, Solo ali son estão, una são bola somente grande. uma bola Pero grande, quando mas ellos los quando toman, eles toman pegam máquinas e elétricas pegam y los máquinas elétricas e e hacen os diamante cortam cortado. e fazem um diamante escribe a cortado. la izquierda diamante. Do lado esquerdo Entonces, escreve quando diamante. eles lo cortam, Então, quando eles o es para cortam, reflejar é los para colores de refletir fuego de as su cores quilate. de fogo do Y seu también quilate. reflejará siete E colores. refletirá também 7 E dibuja a cores. pedra angular e las Aí edades desenha à uma pedra esquerda. angular e as eras do lado esquerdo. En este otro escribe el diamante. Ahí también a Desse la outro izquierda. aqui, nesse outro escreve também o diamante do lado esquerdo. Y en el folleto escribe ahí. E aqui no livreto, no folheto, ele desenha uma pedra angular e as eras. E do lado da pedra angular, que ele faz a referência com uma seta, ele escreve aí: o grande diamante reflete as 7 cores do arco-íris. El gran diamante refleja O los grande 7 colores del diamante arco iris. reflete as 7 cores do arco-íris. E recordem que é o mesmo do livro Sería que está no colocarlo allí. folheto aqui, También es que escrito. seria por lá também esse escrito. El gran diamante refleja los 7 O colores del grande arco iris. diamante reflete as 7 cores do arco-íris. Página 555. Página 555, vamos para lá. Oh, como Jesus, você poderá ter muito dinheiro, você poderá ser dono de uma frota de Cadillac, você poderá ser pastor de uma igreja muito grande, ou de uma catedral, ou algo, você poderá ser um bispo ou arcebispo, mas, ó irmão, quando você encontra essa joia, esse diamante, um homem vende toda a fortuna que tem e presenteia tudo o demais. E aí desenha uma pedra angular e as eras do lado direito e uma seta para a pedra angular. E em cima desse parágrafo escreve: o diamante e as 7 cores em sua segunda vinda. O diamante e suas 7 cores em sua segunda vinda. Olha as virgens dormentes, o que elas fizeram? Ela teve que vender algo para comprar o seu azeite. O que teve que vender? Seus velhos credos e denominações e coisas. Ela vendeu tudo o que tinha para encontrar a Cristo. Cristo, essa joia, essa grande joia. Jesus, esse corpo. Eu tenho um boleto para ir ao céu quando o trem passar por aqui. Uma dessas manhãs escuras. Nesse folheto, nas manhãs escuras, ele escreve quarta vigília. Manhãs escuras, aí ele escreve quarta vigília. Quarta vigília. E no livro, do lado esquerdo aí, desenha uma pedra angular e as eras. E do lado direito, escreve na manhã o trem. Aqui no folheto do lado esquerdo escreve também o trem na manhã. Vamos a ver aqui outra, miren onde diz tenho um boleto. Aqui onde fala também tem um boleto, aí ele coloca o token. E escreve também. Do lado esquerdo, o que corresponde ao parágrafo 191, aí ele escreve a joia de preço alto. O diamante e as fátuas. A joia de preço alto. O diamante e as fátuas.
Ahora sigue diciendo nuestro hermano William, Nosso irmão ele continua dizendo, un poquito más adelante en ese mismo mensaje, mais adiante, nessa mesma mensagem del arco del pacto divino, do arco do pacto divino, diz, hemos visto ese pacto divino vimos y hemos esse visto los 7 pacto colores del divino arco iris e en la vimos as iglesia de 7 cores do Jesucristo. arco-íris na igreja de Para Jesus cada Cristo. edad, un color. Para cada era, uma cor. E para esse tempo, as 7 Y en un cores círculo completo. e com um círculo completo. O pacto de Deus com as suas cores, com o arco-íris em Israel, no Israel terreno. O pacto com o arco-íris na terra, vimos no arco-íris quando Deus falou a Noé. E vemos em cada ocasião que aparece na nuvem. O pacto, o verbo, a palavra Cristo, o pacto no anjo do pacto, o anjo do Senhor, o pacto no nome, o pacto no Senhor Jesus Cristo. Agora vimos nos diferentes lugares onde se encontra os pactos com suas cores, ou o arco-íris com as suas diferentes cores, nos mostrando que aí está o pacto de Deus. Mismo estudio, miren, él enumera, E veja, no mesmo estudo ele enumera, escribe el arco iris, escreve arco-íris es igual, é igual, y escribe e escreve, el pacto en la escreve nube, o pacto na nuvem, 2, el 2, pacto en el hijo o pacto del hijo, do filho, 3, el pacto Três. en su iglesia, o pacto em sua igreja, su templo, seu templo y en cada, hasta ahí, e em cada, até aí, el pacto en Israel, o pacto em Israel, el pacto en la tierra. o pacto na terra. Vamos a hacerlo más cómodo para ustedes. Vamos tornar mais confortável para vocês, para que tenham aí diretamente. Me quedan ahí algunas escrituras, pero Ainda tem aí algumas escrituras que me restam, a ver aquí. mas vamos ver aqui. Yo tendría que sacarlo desde acá. Vamos a ver. Ahora sí. Porque a algunos es lo que les llega, puede escribirlo de ahí mismo. Porque para alguns, até chegar, podem escrever aí mesmo. Até chegar escrito no estudo, vocês já vão tendo aí. Escreve o arco-íris é igual 1, o pacto na nuvem. 2, o pacto no Filho de Deus. O pacto no Filho do Filho. 3, o pacto em sua igreja, seu templo. E em cada, e deixou aí. 4, o pacto em Israel. 5, o pacto na terra. 6, o pacto no trono. 7, o pacto no verbo, a palavra. 8, o pacto no anjo do pacto. 9, o pacto no nome, reticência. 10, o pacto no Senhor Jesus Cristo. Aí faltou algumas escrituras. Das escrituras que colocou aí, a última que fala 14, 2 pontos, porque ficou cortado, mas depois vai ser colocado. É 14-20. Apocalipse 10, do 1 ao 11, do 1 ao 18 e 14-20. Agora vejam algo aqui em Isaías.
Agora, déjalo un ratito si veja quiere, algo em un Isaías. minutito más, Pode deixar um vamos a la pouquinho escritura mais para que até algunos encontrarmos que a deseen, Escritura, para todavía no hayan escrito alguns que bien, queiram, porque pueden ainda tener un chancecito. talvez não escreveu bem, possa ter uma Miren, chancezinha. Isaías. Vejam, em Isaías, Isaías capítulo 24, Isaías no capítulo ver allí. 24, vamos ver ali. Isaías 24, verso 1. Isaías 24, versículo 1, nos diz. 24, verso 1 dice: 24, versículo 1. Vacía la tierra Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola e a transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, a serva como a sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. De todas se esvaziará a terra e de todas será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. E ali ele escreve o oitavo pacto, o novo pacto. Agora, miren, em este estudio, agora vejam aqui nesse estudo, ele escreve allí, em uma parte, escreve ali, em uma parte ele escreve os 8 pactos, de lo cual em Gênesis, dos quais no Gênesis, los comentarios de Scofield, nos comentários de Scofield, os que têm a Bíblia que tem aí embaixo os comentários, os comentários do Dr. Scofield. Vean, aqui na página 4 da Bíblia. Aqui na página 4 da Bíblia, no Gênesis 1:27, nessa página embaixo, aí ele numera o que Scofield está dizendo aí. Diz o pacto edênico, ele escreve 1. Ou seja, o primeiro dos 8 grandes pactos bíblicos que determina a vida do homem e sua salvação, e nos quais todas as escrituras se concretizam, tem 7 elementos. No Jardim do Éden, o homem e a mulher eram os responsáveis do seguinte: povoar a terra com uma nova espécie, uma espécie humana. Submeter a terra, preparar a terra para o proveito do próprio homem, ter o domínio sobre a criação animal, e ele vai numerando, o próprio Scofield vai numerando. 4. Na Bíblia, comer ervas e frutos. 5. Lavrar e cuidar do jardim. 6. Obster de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. 7. O castigo, morte. Quanto aos outros 7 pactos, vejam, continua 2. Pacto adâmico. Nesses aqui, ele não escreveu o adâmico, mas no meio aí, ele não colocou, porque em cima fala os 8 pactos e falta esse. Vamos mostrar para que vocês vejam e tenham também. Mientras voy citando lo de ahí, de lo que Scofield habla. Enquanto eu vou citando do que Scofield fala. Miren, pone 2. Coloca 2, pacto adâmico,
que é o que faltaria ali na foto. Pacto edénico, el 1. Pacto adâmico 1, o 2 seria edênico 1, o 2 seria o pacto adâmico, ele enumera como 2, que faltou aí no meio. O 3, o pacto com Noé, Gênesis 9:1, 4, o pacto com Abraão, Gênesis 15:18, 5, o pacto mosaico, Êxodo 19:25, 6, o 6, pacto palestino, Deuteronômio 33, o 7, pacto davídico, o 8, novo pacto. Aí estão os 8 pactos, Hebreus 8:8. Veja, aí ele coloca e depois coloca novo pacto com Jesus sob o seu sangue. Agora, veja o que fala aqui nessa mensagem. Umas palavras de saudações que o irmão William deu no sábado 5 de outubro do ano 1991, na Colômbia. Era uma reunião de ministros, uma saudação que ele deu, disse: assim que eu espero que, como ele prometeu que nas eras passadas não pôde ser realizado plenamente, do Espírito da Verdade se revelar, dar a conhecer e ensinar todas as coisas na etapa da Era da Pedra Angular, a etapa do Lugar Santíssimo nos ensina todas as coisas que não puderam ser ensinadas em tempos passados. Lá foram ensinadas somente todas as coisas, mas que correspondia para cada era que cada mensageiro apareceu. E aqui, todas as coisas que correspondem para a nossa era da Pedra Angular, mais o conhecimento e o ensinamento de tudo o que aconteceu no passado, onde foi refletido tudo o que Deus teria para nós no nosso tempo. Aqui o arco-íris completo com as suas 7 cores resplandecendo para o cumprimento daquele sonho ou visão que, já que o nosso irmão Bermudes disse que nós tocaremos dos sonhos e visões em outra ocasião, porque aí o nosso irmão William está falando desse sonho que o irmão Branham teve. Agora vamos lê-lo. Aqui o arco-íris completo com as 7 cores resplandecendo para o cumprimento daquele sonho ou visão, já que nosso irmão Bermudes disse que tocaríamos os de sonhos e visões em outra ocasião, mas recordem, vocês recordem, naquela ocasião que ele viu, parece que foi um sonho, uma prisão onde tinham muitas pessoas, e ele os viu ali com umas barras de ferro de 12 polegadas, de 12 polegadas, umas barras de ferro de grossura de 12 polegadas, barra de ferro de 12 polegadas, aqui não tem nem 6 polegadas, 6 polegadas como muito, vocês pensem, uma barra de ferro de 12 polegadas. Assim que eles podiam olhar através destas barras, isso era grosso, umas barras de 12 polegadas. Assim que eles podiam olhar através dessas varas de ferro, essas barras de ferro, mas estavam presos. E Jesus não estava lá dentro, e o irmão Branham também não estava lá dentro. No sonho, ele se viu fora, e ele viu a Jesus fora desta prisão. E essas pessoas, dentro desta prisão, são essas pessoas que pertencem ao Apocalipse capítulo 7. Depois que aparece o grupo de 144 mil, depois tem uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, povos e línguas, que diz que João, o ancião, perguntou a João, quem são essas pessoas? E ele disse a ele, tu sabes, Senhor. Ele lhe disse, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E tem o quê? Palmas nas mãos. Esses também aparecem no Apocalipse capítulo 15, sobre o mar de vidro. E aí também tem fogo e inúmeras coisas aí, várias coisas aí. Esses serão libertados conforme esse sonho do irmão Branham.
Se Bermudes me trouxer a minha maleta, nós poderemos até ler, já que estamos nisso aí, e teremos um recesso aqui, já que o nosso irmão Bermudes disse que íamos tocar isso nas atividades de ministros. Eu creio que vocês já estão preparados para receber essas coisas. Se ele conseguiu, senão eu vou ter que procurar no índice dos temas, onde fala que ele está libertando o seu povo. Bem, aqui já o temos. É a página 163 e 164 de Citas. Vamos buscar. Já temos lido, mas vamos vendo aí o que o irmão William nos fala. Isso do parágrafo 1458. Que começa na 163. E o nosso irmão William começa a ler. Eu tive um sonho outra vez. Eu não sonho frequentemente, não sou um sonhador, mas eu sonhei que vi um homem jovem, grisalho, um homem gris. Ele estava tentando sair e alguém me disse: essas são pessoas horríveis, não tem nada a ver com elas. E eu vi aquele homem jovem saindo das suas algemas e eu somente deixei quieto e pensei: eu vou só olhar e observar o que ele vai fazer. E assim que ele saiu, e era um homem simpático, e vi outros tentando sair, e era a senhora no sonho, o irmão William fala. Essa mulher disse: irmão Branham, nos liberta disto. E disse: isso é uma casa do inferno. E disse: vocês foram mal entendidos. E disse: você foi mal entendido e você também entendeu essa gente, entendeu mal essa gente. E disse: essas são pessoas boas, gente boas. E eu olhei do outro lado e como um sótano bem grande, paredes altas, fundo, sob uma grande caverna e grande barra de ferro de 8 a 10 polegadas de grossuras, e pessoas fora de suas mentes, torcendo braço e perna e golpeando a cabeça assim. E ela estava chorando e dizendo: irmão Branham, liberta as pessoas, liberta esta gente. E disse: nos ajude, estamos em aflição. Eu conheço ela pertence, eu acredito que à Igreja de Cristo, ou à Igreja Cristã, chamado Igreja dos Irmãos. E eu olhei em volta e disse: eu gostaria de fazer. E continuei olhando em volta. E o meu corpo muito pequeno, e aquelas barras de ferro muito grossas, e aquela pobre gente ali dentro, e você não consegue chegar a elas. Essas barras de ferro estavam muito unidas, ou seja, uma estava bem unida à outra, o irmão ele disse. E eu olhei, e elas estavam golpeando a cabeça como se estivesse fora de si. E umas luzes movendo ali dentro, em volta, e eu olhei para cima, e ali estava parado o Senhor Jesus, com as luzes do arco-íris em volta dele. Esse é o anjo do pacto com arco-íris em volta dele. Agora, veja nos selos, vamos parar um momentinho. Na página 59 do livro Os Selos, agora vemos isso no livro de Citas também aí essa porção. No livro de Citas também tem essa porção. Vamos tê-la aberta aqui também, na página 84. Ou 85, página 85. Parágrafo 724. Livro de Citas, vamos ao livro no livro Os Selos, página 59. Agora, vemos que esse livro selado com 7 selos é o mistério da redenção. É o livro da redenção de Deus. Agora, nesse tempo, todos os mistérios devem ser consumados quando esse mensageiro comece a proclamá-lo. Agora, aqui temos o anjo sobre a terra e também outro anjo, um poderoso mensageiro que vem descendo. Esse anjo é um anjo terreno, um mensageiro, mas aqui vem um do céu com um pacto, o arco-íris. Esse somente pode ser Jesus Cristo. Igualmente como estava no Apocalipse capítulo 1, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Do lado esquerdo escreve arco-íris, Apocalipse 10:1. Apocalipse 4:1, Apocalipse 1.
E em Citas, nesse parágrafo 7:24, escreve Apocalipse 10, do 1 ao 6. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E também no capítulo 4, o que estava sentado era, o seu parecer semelhante a uma pedra de jaspe sardônica, e um arco celeste tinha em volta do trono, semelhante no aspecto da esmeralda. En el estudio también ahí le colocaron esa cita. Aí no estudo colocaram essa cita. E aí ele dibuja uma pedra angular. E aí ele desenha uma pedra angular. 3 círculos alrededor. E em volta 3 círculos em volta ao lado dessa cita, 7:24. Ele colocou uma pedra angular e a circula 3 vezes. Agora mirem o mensagem. Vamos a ir aqui a las 70 semanas de Daniel. Agora vamos aqui para as 70 semanas de Daniel, 15, na página 15, que seria a 18, que seria a 18, na página 18. Nessa versão aqui é a 15. Onde diz: como cada sello roto, como cada selo rompido na palavra de Deus revela ao homem a era que estamos vivendo. O espírito da era, a igreja da era. Revelação 10. No final vemos quando o último selo foi rompido e vimos o anjo de pé com um pé sobre a terra e o outro sobre o mar, com suas mãos levantadas ao céu e um arco-íris ao redor de sua cabeça, jurando pelo que vive para sempre, que o tempo terminou no último selo. Ou seja, no último selo, no 7º selo. E aí em cima ele escreve: a redenção na segunda vinda. Em cima, aí escreve: o tempo de redenção terminou. Disse o anjo forte do Apocalipse 10, do 1 ao 10. O tempo de redenção terminou. Disse o anjo forte do Apocalipse 10, do 1 ao 10. E somente ouvimos um instrumento falar que o tempo se acabou, que o tempo da dispensação da graça terminou. E você espera até que entremos a esses selos e veremos onde estão esses selos. Depois você encontrará a 70 semana e então veja onde os selos estão. O tempo terminou, a redenção acabou. Agora é o leão e juiz. Ele é o seu salvador nessa manhã, mas um dia ele será seu juiz. E na mensagem, senhores, é este o tempo, que ali no livro de Citas tem um extrato ali também, na página 82, desta mensagem, parágrafo 698. Vamos ler os dois. Na mensagem, Senhor, é este o tempo, na página 58. Onde nos diz, pode ser o tempo do fim. Talvez seja o tempo para que os arco-íris apareçam no céu. E um anúncio desde o céu dizendo, o tempo não é mais. Amigo, se é, vamos nos preparar para encontrar o nosso Deus. E escreve, arco-íris, o tempo não é mais. E no livro de Citas, nessa página 82, parágrafo 698, diz, esse anjo traz o seguinte anúncio, e um anjo quer dizer mensageiro, e desce do céu vestido, ou seja, envolto por um pilar de nuvem, arco-íris sobre a sua cabeça. E um arco-íris é um pacto. Era Cristo com um pé na terra e outro no mar, e jurou que o tempo não seria mais. Aí em cima desenha uma estrela
esteira de Davi e escreve a próxima mensagem. Apocalipse 10, 1 ao 11. O anjo é igual Cristo, o pilar de fogo. Uma estrela de Davi e escreve a próxima mensagem. Apocalipse 10, do 1 ao 11. O anjo é igual Cristo, o pilar de fogo. Agora, o nosso irmão William continua dizendo. Aí ele termina falando de Jesus, que o irmão Branham viu ele no sonho com as luzes do arco-íris em volta dele. Era o anjo do pacto com o arco-íris em volta dele. Irmão William disse, isso nos fala de quê? Do Apocalipse 10, da segunda vinda do Senhor, como leão da tribo de Judá. Porque nas eras passadas somente tinha meio arco e somente uma cor, mas aqui estavam as luzes do arco-íris em volta dele, ou seja, que não era nas 7 eras. Ou seja, esse sonho que ele teve, que ele viu o Senhor Jesus com o arco-íris completo, ou seja, não era nas 7 eras, não era nessa etapa, era em uma etapa mais adiantada, onde se manifestam todas as cores do arco-íris, onde se manifesta o pacto do Senhor em toda a sua plenitude. Continua dizendo, vamos continuar lendo das citas 14:58, onde ele deteve e ele continua lendo. Diz, ele estava olhando bem diretamente a mim e disse, liberta essas pessoas. E ele se foi e pensei, bom, como eu poderia libertá-los? Eu não tenho força suficiente nos meus braços para romper essas barras. Assim que eu disse, casa do inferno, renda-te no nome de Jesus Cristo. Eu vi todo o barulho e a detonação, as rochas caindo, barra caindo, e pessoas correndo e gritando, libertados, libertados, e gritando mais forte de sua voz. E todos foram libertados. E então eu estava gritando, irmão Roy Borders, onde você está? Onde você está? Deus está libertando o seu povo. Onde estás, irmão Borders? Agora, vejam no livro de Citas, na página 128, o que o irmão Branham nos fala ali, nesse extrato que é da mensagem Festa das Trombetas, no parágrafo 11:45, e também no 11:46. Veja o 11:45 diz... Vamos ver aqui nesse, como repetiu o parágrafo, mas era o último da página 128, embaixo, do lado direito. Foi atado não ao rio Eufrates, mas à porta de credos e dogmas. De modo que o Espírito Santo não pode trabalhar na igreja por causa de sistemas feitos pelo homem, mas ela vai ser livrada, libertada, ela vai ser libertada. Ela está regressando, isso é o que a Bíblia diz. E esses dois se encontram sobre o campo de batalha. Lucifer, e em cima escreve 666, e Miguel. E escreve Miguel, Cristo em seu anjo. E Miguel novamente, como no princípio. Onde fala Lucifer, ele escreve 666. E antes ele escreveu o diabo no 666. E em cima da página 128, em cima desse parágrafo, escreve liberação é igual pelo arcanjo Miguel.
E para cima, do lado direito, escreve Moisés e Elias. Como tudo isso é aberto, o mistério desse poderoso arcanjo Miguel, como quando em Daniel 12, aí diz que naquele tempo se levantará Miguel. E o que fala? E será tempo de angústia, diz, e será libertado o seu povo. Vamos ver. E é quando está o arco-íris completo. E naquele tempo se levantará Miguel. Em cima escreve, levantará, escreve Miguel. Daniel 12:1. O grande príncipe que se levanta pelo filho do seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Agora continua dizendo, vejam aqui. No parágrafo 14, 26 da página 129, diz Apocalipse 9:1, sob a quinta trombeta, observa seu reino, Apocalipse 9:1. Agora, o rei deste grande grupo de 200.000 cavalos, eles tinham um rei sobre eles. E se observarmos, era uma estrela caída. Por que caíste do céu, ó luzeiro? E a Bíblia diz aqui que o líder desses indivíduos era dos abismos sem fundo, e esse era seu rei. E ele está sentado com uma coroa tríplice e unindo os protestantes com ele. Vamos ver aqui o que ele... em cima ele escreve, a quinta trombeta é igual, e aí? Não escreve nada. A quinta trombeta é igual. E embaixo do parágrafo, escreve Abadom. Abadom, vírgula, Apolion é igual ao Papa. Abadom, vírgula, Apolion é igual ao Papa. Segundo Tessalonicenses 2, do 1 ao 10. Essa é a escritura que fala do iníquo. E aí em cima escreve no Papa, Lúcifer coroado e juntando os protestantes com ele. No Papa, Lúcifer coroado e juntando os protestantes com ele. Porque recordem que um espírito não pode ser coroado. Consequentemente, estará encarnado no Papa, estará encarnado o diabo, Satanás, o falso profeta, o homem do pecado, tudo se une nele. Mas veja que também tem a imagem da besta e tem todas essas coisas, mas vamos chegar somente até aí. Veja, tudo isso, esse mundo denominacional, quando eles conheçam onde, por um lado, o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19 está encarnado, e pelo outro lado, o cavalo amarelo, que é morte, e o inferno o segue. Quando eles compreendam e saibam onde Deus está e onde o diabo está manifestado, aí eles conhecerão esse mistério para que não recebam a marca nem em suas mãos e nem na testa. Não recebam nem na mão nem na testa essa marca do diabo. Vejam no livro Os Selos, na página 268, vamos ver. 269.
Miren, ahora viendo la foto del Diz, hermano Branham, agora vendo a foto do irmão Branham, comparto con ustedes porque es compartilho algo com vocês porque é algo que me pasó y que luego lo seguía viendo con él. aconteceu comigo e depois eu continuava vendo com ele, normalmente quando ele estava Siempre estudando. veía que hacía lo mismo. E eu sempre via que fazia o mesmo, e uma vez ele me disse, como um ensinamento, e eu passo para vocês, para que também La sepan, saibam. tenía la foto del hermano Branham. Tinha a foto do irmão No Branham. recuerdo cuál fue. Eu não me Una lembro foto qual que estaba foi. en un folleto. Uma foto que estava Y em le um folheto, coloqué, um recuerdo si livreto. fue la Biblia o Eu me fue otro lembro folleto más. se foi a Bíblia ou outro livreto, mas e ele pegou o Que le livreto coloqué encima, que eu coloquei y em cogió cima ese e pegou que esse estaba la foto, no qual la estava a volteó, foto, y virou entonces puso e lo que então había puesto colocou encima. o que eu tinha colocado, colocou em Hasta cima. ese detalle, Até esse aparentemente detalhe, es algo que- aparentemente é algo. y luego yo lo E miraba, depois eu olhava, y siempre que iba a poner algo e encima, sempre que eu ia por donde estaba algo la foto, em cima volteaba onde primero estava la a foto foto, para abajo, y primeiro entonces ele le ponía encima. virava a foto para baixo, Miren o então aí cuidado ele colocava em cima. Que Então vejam ele o tinha cuidado com que ele o tinha rosto com o rosto de un mensajero. de um Pero mensageiro. también Vejam, tenemos que tener cuidado con assim também temos que ter cuidado los mensajes donde com as mensagens está el rostro onde está o rosto de un mensajero. de um mensageiro, Pues si él tuvo ese cuidado, pues pois nosotros se ele también teve esse debemos cuidado, tenerlo. nós também Siempre devemos ter. que nos demos cuenta, porque a veces Sempre que hacemos nós inconsciente. percebermos, porque Pero às me vezes acordé fazemos ahora que estaba inconsciente, ahí, yo mas ponía agora eu me algo lembrei que estava aí e eu ia Mas por já é algo em algo cima que já é um hábito, e é algo lo que aprendi, já é um y hábito, si lo porque eu aprendi pues e se eu aprendi, lo pongo en práctica. então eu coloco em prática. Pero no quiere decir que no Mas não quer pueda dizer poner que los não folletos possa así, colocar y que os cada uno esté livretos assim, volteándolo. que cada um esteja Essa virado, forma embocado assim de forma Lo diferente. vi que no puso el Mas folleto nessa forma encima, assim que eu sino vi lo que ele volteó. não colocou E o então folheto ele em pôs cima, ele encima. virou a foto e então Bueno, colocou em cima o Miren en la outro. página 269 Vejam, na del página libro de los 269 do livro Os sellos, Selos, dice, ahora viendo diz, Apocalipse agora capítulo vendo o 19, Apocalipse él capítulo no solamente se 19, está preparando, pero ele Cristo não también só se está se para preparando, mas encontrar. Cristo também está se preparando para encontrá-lo. Será uma batalha En muito Apocalipse forte. 19 vemos No que Cristo Apocalipse no está 19, juntando los suyos vemos que de los Cristo cuatro ángulos de la não tierra, está juntando os seus dos porque quatro haverá ângulos da terra, remanente porque pequeno. haverá um pequeno remanescente. Pues recuerdo cuando hermano Miguel E eu me lembro quando o irmão Miguel deve saber, o sea, conocen bien esa historia ou seja, de conhece bem essa un lugar história donde de um lugar un ministro colocó que um ministro colocou assim no chão, na porta da entrada da sua igreja. Eu não sei se foi a foto da fue la nuvem foto del hermano Branham, ou foi a foto do irmão Branham. seguro fue la nube, para que la gente Com cuando certeza entrara, foi a se nuvem, para que quando as limpiara pessoas los entrassem na zapatos ahí, igreja, limpasse os pés, y limpasse o como sapato aí, desprecio. como Y esa em persona, forma de todo lo- desprezo. después él contó lo que le pasó. E depois ele contou o que aconteceu com essa pessoa. Ya luego, si en algún momento, hermano Miguel Depois, lo se em cuenta, algum pero momento o irmão Miguel conta, mas los que o irmão Miguel pode contar em algum toman momento, las mas fotos vejam, os que de un pegam mensajero, as fotos e la de tiram, um la mensageiro sacam, e a la tiram, joga, arranca e lhe vai joga passar o fora, mesmo ou pior, lhe vai acontecer o mesmo passou ou essa pior que aconteceu com essa pessoa. esto no es un juego. Isso não é Pensa uma que, brincadeira. esse é fulano. Pensam, não, esse é Vamos arrancar fulano. a foto e tirá-la, Vamos arrancar a sácala de foto, aí, jogar. Ou e tira atira pra- daí, tira pra outro joga, lado. joga de lado. Se le advierte, se le dice que ya eso pasó. Está divertido e Tiempo isso já pasado. aconteceu E lo que le nos tempos vino a essa passados. pessoa não E o foi que nada veio bueno. para aquela pessoa não foi nada bom. Assim que você não se preocupe se le- Assim que você alguém não le se sacou a preocupe foto, se la se tira, alguém tirou a foto, preocupe, arrancou a Deus foto se e jogou encargará fora, de não se todo preocupe, isso. Deus se Guarde, encarregará de tudo isso. se é que não- Então você aguarde. no la desean en ese sitio. Se você não E assim quer não essa se ponga a foto discutir nesse com a lugar pessoa. aí, e não Se não vá bem, discutir com a pessoa, guarde mas bem, entonces. pegue a foto e aguarde. Así no tiene discusiones con la persona. E assim não vai discutir com a pessoa. Sigue Não vai ter diciendo, uma discussão com a pessoa. miren, en ese Continua dizendo, artículo vejam, dice, "Pero habrá um nessa remanente parte diz, pequeno, mas arriba haverá la um novia, pequeno arriba remanescente, 144.000 escreve, a judíos". noiva e os 144.000 judeus. ¿Qué está haciendo? Então o Los que está fazendo? juntando de los Os cuatro está ángulos del juntando cielo. dos quatro ângulos do céu, Mañana veremos dos quatro las cantos almas do bajo céu. el altar. Amanhã veremos as almas Vamos sobre o mantener este altar. abierto, porque aquí también él escribe Vamos algo manter aquí. isso aqui aberto também, porque ali ele escreveu algo. 269. 269. Acá en remanente pequeño escribe Aqui la no iglesia pequeno novia remanescente ele escreve Igreja Noiva. y dibuja a la derecha una piedra E angular. do lado direito desenha uma pedra angular e as eras.
y escribe e escreve, los está juntando onde fala os está juntando de los 4 ángulos del cielo. dos 4 ângulos do céu, dos 4 cantos do céu. Aí em cima escreve, os das 7 eras. Do lado direito escreve também leste, oeste, norte, sul. Amanhã veremos as almas sob o altar. Poderão ver se é assim ou não. Ele os está juntando dos 4 cantos do céu e vem sobre um cavalo branco como a neve. Ele tem também um nome, mas não é morte, mas a palavra de Deus, vida. Amém. Aí do lado esquerdo escreve Elias e Moisés. O tem escrito na sua coxa, e ele escreve pacto. Aí vemos pacto, o nome, e em sua coxa, sua coxa tem escrito seu nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em sua coxa tem escrito seu nome, o Verbo de Deus. Essa é a forma de vida, porque Deus é a única fonte de vida eterna. Como compreende na palavra grega, Zoe. Então aí ele tem escrito vida e vem sobre um cavalo branco. E aqui está um homem com 3 poderes misturados, chamado morte, juntando os seus súditos terrestres. Mas Cristo está juntando os seus súditos que são nascidos do céu. Aí do lado direito escreve sexta dimensão e escreve céu, um traço, céu também, aí embaixo do lado direito. Entre céu, um traço com uma seta no meio e escreve novamente céu. E escreve Mateus 24, 31. Esse tem escrito morte, mas Cristo tem escrito vida. Os que vêm com Cristo vêm também sobre cavalos brancos e são chamados escolhidos desde antes da fundação do mundo. Amém? Além disso, são fiéis à palavra. Amém? Eu gosto disto. São chamados eleitos desde antes da fundação do mundo e também são fiéis à palavra por sua escolha, bem estimulados com vinho novo e azeite. Vem cavalgando, descendo, e escreve da sexta dimensão, descendo para encontrá-lo. Eles sabem que os trovões mostrarão isso em breve. Então, o céu é a palavra, seu nome é a palavra, e a palavra é vida. Aí do lado esquerdo ele escreve vinho e o azeite, o óleo. E escreve também os trovões, mostram Apocalipse 19. Ou seja, os trovões têm e contêm a revelação da segunda vinda do Senhor, a revelação do 7º selo. Agora, o nosso irmão William continua dizendo nesta mensagem, nesta saudação. Isso está aqui como uma promessa divina, falando do sonho que ele terminou de ler. Isso está aqui como uma promessa divina. Sob os dias do ministério do nosso irmão Branham, não se materializou essa promessa. Como aconteceu como quando Deus mandou Elias ungir 3 pessoas. Unge a Eliseu, unge a Azael por rei da Síria e unge a Jeú por rei de Israel. E a quem Elias ungiu? A Eliseu. E a quem mais? A ninguém mais. Sempre nós colocamos essa ocasião que isso aconteceu. Às vezes falamos, e vejam, aqui o irmão William fala. E a quem mais? A ninguém mais. Mas esse ministério de Elias tinha a encomenda, a comissão de ungir a Jeú e ungir também a Azael. E esse ministério de Elias, mesmo que não ungiu
ninguém mais, senão a Eliseu. Esse ministério ungiu Eliseu e o Espírito veio em uma dupla porção sobre Eliseu e continuou em frente, realizando o programa de Deus. E depois ungiu a Jeú e a Azael, porque era esse Espírito ministerial o que tinha que fazer esse trabalho. Ou seja, a obra que Deus encomendou a Elias não deteve, porque Deus levou a Elias. Toda a promessa que Deus tinha feito a Elias tinha que cumprir. Por isso veio esse Espírito ministerial sobre Eliseu e continuou e cumpriu o trabalho encomendado a Elias. Agora, aqui temos um trabalho encomendado ao Espírito ministerial de Elias, que nesta ocasião estava em nosso irmão Branham, e não somente nessa comissão, mas toda a comissão que foi dada ao irmão Branham, porquanto tinha o Espírito e virtude de Elias, o Espírito e virtude de Elias, teria que cumprir no irmão Branham. E o que não cumprisse no irmão Branham, teria que cumprir na sua quinta manifestação, que é a manifestação do ministério das duas oliveiras. Então, vejam como ele explica tão claro essa parte aí. Ou seja, que nada ficará sem cumprimento. Toda coisa que cumpriu através do nosso irmão Branham foi o que estava estabelecido para essa parte do lugar santo. E as outras que correspondem para o lugar santíssimo, correspondem para esse tempo final, com a entrada ao lugar santíssimo, onde as 7 cores do arco-íris, aí é que se manifestam, e não no lugar santo. Agora vejam, nessa mensagem que lemos no sábado passado, lemos essa porçãozinha da página 21, dessa mensagem, José encontrando seus irmãos, nos diz, observa a página 21, observa novamente quando ele nasceu, seu pai o amava, ele fez uma túnica de muitas cores. Agora somente tem 7 cores perfeitas. As outras são derivadas destas. E talvez a túnica tinha essas cores. Se você observar, talvez Jacó não entendeu isso naquele tempo, mas isso significava o prometido. Agora vamos ao Gênesis, essa partezinha ali. Que foi quando Jacó, no Gênesis 37, fez para ele essa túnica. Gênesis 37, versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história da família de Jacó. José, sendo da idade de 17 anos, aí do lado ele escreve 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Aí do lado ele escreve aos 91 anos. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vejam, aí foi quando ele fez para ele essa túnica de várias cores. E continua falando aqui na mensagem. Quando Deus deu a Noé o arco-íris, as 7 cores, essa era a promessa ou o acordo. Deus tinha feito um acordo de que não destruiria o mundo com água. Do lado direito ele escreve pacto. E o acordo de Deus também foi levado a José por Jacó. E escreve 1. Abraão foi a lição, Isaac foi justificação, 3, Israel foi graça, 4, José foi perfeição. E em cima de José desenha uma pedra angular. Era o único que tinha 7 cores.
Vejam, nas eras, cada mensageiro teve somente uma cor, mas nos foi dito que na era da pedra angular, no lugar santíssimo, estão as 7 cores, ou seja, que o mensageiro que está aí, que é um mensageiro dispensacional, tem as 7 cores. O circo-íris, o arco-íris completo. E do lado esquerdo, ele desenha uma pedra angular e as eras, e numera as últimas 3, 1, 2, 3, e em cima a pedra angular e escreve 4. Agora vejam, túnica, miren que tinha Jesus. Vamos a ir a San Juan. Essa túnica que Jesus tinha, Vamos a ver si es en San Juan donde habla vamos de a São João. Vamos ver se é em São João que fala da túnica. Si es San Juan. San Juan donde dice que repartieron sus Em vestidos. São João onde fala que repartiram suas vestes, Pero la túnica no la picaron. mas a túnica não a cortaram. Era cortada. Juan 19. João Juan 19. 19. Juan 19, 23, miren. João 19, 23, vejam. Crucificado a Jesús, Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. esa sí la picaron. Agora vean. Essa sim, a cortaram. Vejam, ele foi partido, ele foi moído por nossos pecados. Agora, vejam aqui algo importante. O que aconteceu com a túnica? Eso fue con los vestidos, Isso foi com as vestes. pero dice, tomaron Ele diz, también su túnica, e também a túnica, porém tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. entonces dijeron entre sí, Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. para que se cumpliese la Isso escritura foi que dice, assim para que se repartieron cumprisse a entre sí mis escritura que vestidos, diz, dividiram e entre sobre si mi as ropa minhas echaron vestes, suerte. e sobre a minha E assim túnica fizeram os lançaram soldados. sorte. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Agora, tem algo muito importante aqui, porque nos fala em Hebreus, vamos ver onde é que nos diz, en su segunda venida, que em sua segunda vinda ele viria relación con el pecado. sem relação com o pecado. Pero vean esa túnica Mas vejam essa de túnica diversos colores, de várias cores, es donde nos muestra que ese mensajero final, é onde nos mostra que esse mensageiro final, al tener esa túnica, ao ter essa túnica, recuerden el mensaje, el manto de segunda mano, algo recordam a mensagem, o manto de segunda mão, algo assim, do irmão Branham, se lembram? así, o por ahí un tema. Um tema mais ou menos assim. Después conseguimos ese mensaje. Depois encontraremos essa mensagem. Miren en Hebreos capítulo 9, Vejam, Hebreus capítulo 9, verso 25 dice, y no para ofrecerse muchas veces como 25 entra el sumo diz, sacerdote en el nem lugar também para santísimo si cada mesmo a año con oferecer sangre muitas ajena. vezes como sumo sacerdote cada ano entre no santuário com sangue estranho, de outra maneira necessário fora lhe padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, Cuando picaron su rostro en 4 partes. quando partiram seu rosto em 4 partes. Y de la manera que está establecido para los E hombres que como mueran aos una sola homens vez, está ordenado y después morrerem de este juicio, uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, pero después te dice, ao para que salvar a los que le esperan. e depois diz, para salvar e ao que o espera para a salvação. Então veja, para a salvação, vocês vejam que essa túnica que é costurada, que tem uma só costura, um só tecido, uma só peça, essa túnica não foi rasgada, não foi picada. Todo lo que Apocalipsis 11, Agora vejam que tudo que o Apocalipse 11 tem que realizar, por Moisés hirió la roca por segunda por vez. motivo de Moisés ter ferido a rocha pela segunda vez, Nos ha sido dicho
Isso nos foi dito que os que blasfemam e falem contra o cumprimento da segunda vinda do Senhor estarão crucificando a Cristo pela segunda vez, ao ungido, ao Messias. E lhe é contado como crucificação. Agora, aí poderíamos ampliar e falar de algo mais, mas tudo que estará sendo realizado e tem a ver também com esse sonho que a irmã teve, que acontecerá com as duas oliveiras. Mas vejam, nessa mensagem, a trajetória do Tabernáculo de Deus, que foi pregada 25 de abril de 1997, na Guatemala, diz assim: vejam algo muito importante aqui. O programa divino, o programa de Deus, é irreversível. Portanto, não pode dizer se aconteceu algo na primeira era, ou na segunda ou na terceira, passou algo, e eu tenho que voltar para trás, tenho que ressuscitar o mensageiro da terceira era, porque ficou algo sem eu fazer, eu tenho que ressuscitá-lo para que vá à terceira era. Mas as pessoas da terceira era morreram. Qualquer pessoa poderá dizer, mas nesse território ainda tem pessoas. Mas essas pessoas estão vivendo no tempo de outra era, sob o ministério de outro mensageiro. Portanto, estão sob o ministério de outro mensageiro e estão sob outra era, assim que não pode vir. Ou seja, que esse mensageiro que Deus já o levou não pode voltar para voltar e cumprir algo, vamos dizer, algo que não terminou. Como estivemos vendo ali no caso de Elias, Deus mandou ele ungir a Azael por rei da Síria e Jeú por rei de Israel e Eliseu como profeta no lugar de Elias. E ele foi, ungiu somente Eliseu. Nem por isso. Mais adiante, Deus mandaria Elias de volta para terminar esse trabalho, que é o que aqui também o nosso irmão ele está nos dizendo aqui nessa mensagem. Qualquer pessoa pode dizer, é porque se vier, vão crer. O que Abraão disse estando no paraíso? O que Abraão disse ao homem rico? Se não creem a Moisés e os profetas, não vão crer nem que um dos mortos se levante, porque o incrédulo continua sendo incrédulo, ainda que um profeta se levante, um mensageiro que Deus já enviou e já o levou. Ele disse, Abraão estava correto quando falou isso, e veja, ele estava no paraíso, e aí você conhece, você sabe todas as coisas. Ou seja, que não, nesse caso ali, não iam, nesse caso do homem rico, não iam crer. Aí nos mostra que nesse tempo também, que fala, não, é que ele vai voltar e vai terminar o trabalho que não fez, que não terminou. Veja, se isso acontecesse, também não iam crer, porque o incrédulo sempre é incrédulo. Talvez que rejeite e até diga, não é ele, não parece com ele. Deus não trabalha desse jeito. Deus levanta outro mensageiro e realiza a obra que não fez com o interior. E não é que não terminou, porque esse instrumento que estava aí, Deus estava trabalhando através desse instrumento somente. Porque o Espírito Santo, que é o que opera o ministério, se não cumprir esse trabalho nesse, ele continua fazendo sua obra, nunca para, nunca se detém. O que acontece é que ele não fala, olha, com isso aqui eu vou fazer um trabalho daqui a aqui, depois eu vou levantar outro. Não, Deus não fala isso. Ele revela isso ao escolhido. E por revelação recebe do alto, onde o Espírito Santo está trabalhando, recebe essa revelação do alto. E se já levou o mensageiro que estava trabalhando no meio do povo, e os seus dias terminaram, então em seguida o escolhido fala, aonde tu estás, Senhor? Aonde tu entraste? Aonde tu estás? Eu quero te encontrar, porque tu sempre trabalha através de seres humanos. E quando o encontra, o identifica, então aí agarra nesse. Me dá um Deus de carne. O menino falava para sua mãe, um Deus palpável, porque Deus sempre trabalhou assim, no meio da raça humana, por meio dos seus instrumentos.
en este mensaje que estávamos leyendo al principio, el Agora, arco nessa mensagem que estávamos lendo no una início, partecita ya al o final, arco casi do al Pacto final, Divino, uma partezinha já quase no final fala assim: ese librito abierto, esse con livrinho el cual aberto viene com o qual ele vem en su mano, em es sua el libro de mão los 7 sellos é o que livro él dos tomó en 7 el cielo y selos lo que abrió. ele tomou no céu e o Y ahora abriu. lo trae a la E tierra. agora o traz à Lo terra. tomó del templo de Dios O en el tomou do cielo, el templo cual de Deus no céu, libro que estava en la diestra que de é o Dios en livro el que cielo. estava na Ou seja, direita de esse Deus no livro céu, ou estava seja, en el esse lugar livro santíssimo, estava allá no lugar en santíssimo, el trono, en la lá diestra no de trono, Dios. na direita de En el Deus. mensaje, la estatura de un varón perfecto, E na y mensagem a estatura de um varão al perfeito, final, vejam, já no final, él está contando acá de la ocasión donde aqui ele está contando da ocasião que tinha batizado a varias personas, pero a uno en várias específico, pessoas, mas um em el específico, señor Busti Roger, o Sr. Busti y Rogers, dice, luego que lo bautizó, ele falou que depois que batizou más ele, adelante dice, ahora mais ya adiante disse, hace agora, como unos 3 já o faz 4 como años uns me 3 ou llamaron al 4 hospital anos de me New chamaram no Albany, hospital de New donde Albany, Busti Rogers onde estava Busti muriendo de Rogers cáncer. estava morrendo com câncer. Los doctores le pronosticaron Os que médicos moriría quizás hasta la diagnosticaram mañana e del día dizendo que siguiente. talvez viveria até na manhã Me do dijeron, próximo dia e falaram está para muriendo, mim, venga pronto. está morrendo, venha Quando rápido. llegué, E quando oramos, cheguei, oramos, y él me dijo, e ele me disse, Irmão Branham, irmão en Branham, aquella esquina del cuarto, naquele canto do Hay um quarto arco-íris. tem um arco-íris. di la vuelta para ver y dije, Eu virei para olhar e Busti, disse, Buster, eso es un pacto, isso é um pacto. tú no vas a morir, Você não vai morrer. el pacto de la sangre te ha salvado. O pacto do sangue te Puse salvou. mis manos sobre él y dije, Coloquei minhas mãos Señor sobre ele e Dios, disse, Senhor esta Deus, visión prueba essa que tú visão estás aquí prova con que nosotros. tu estás aqui Tu conosco. pacto es por su Teu llaga fuimos pacto curados. é, Él por fue sano tuas y lo feridas fomos despidieron del curados. hospital. Ele foi curado e o Y deram mira lo que alta. el hermano William Deram escribe alta allí. para ele. E veja o que o irmão ele escreveu ali. Dice, el arco iris, está un poquito entrecortado ahí, Está um pouquinho cortado el aí. arco iris, señal O del arco-íris, pacto sinal de vida. do pacto de vida. Y en forma de pregunta, E na forma de escribe, interrogação ele ¿qué de la escreve, edad que vea el o arco que iris será del da pacto era que trae que el veja ángel o fuerte? sinal do arco-íris do pacto que o anjo forte traz? Y cierra la pregunta, E y él fecha a mismo pergunta e ele mesmo responde, no morirá, não morrerá como as que outras, se denominaron que se y murieron. denominacionalizaram e morreram, ou seja, En donde está el pacto a era completo onde del está o arco-íris pacto completo do esa arco-íris edad no completo, morirá, essa era se não morrerá, não se denominacionalizará. denominacionalizará. Eu falei certo? Denominacionalizará. Denominacionalizará. Aí luego lo corrigen, sí. Depois vocês corrigem. Mas Esa edad, essa era, que é a era esse eterna, circo-íris completo, que é o circo-íris, o arco-íris completo. Vejam aí, o irmão William fala, o que será da era que tenha o arco-íris completo? Não morreremos, mas seremos y transformados. yo deseo que E eu la desejo mayoría, que a maioria dos que estejam vivos permaneçam vivos. aunque sabemos que hay una lista, Ainda que sabemos que tem uma lista que tem que ser completa, que tem que se completar. Mas a maioria dos da nossa era e nossa dispensação não morrerá, não verão morte. ahora él termina allí diciendo, E ele finaliza dizendo ali, e agora trae el libro y viene traz con o el livro e arco-íris sobre vem su com cabeza, um arco-íris o sobre a alrededor sua de su cabeça, ou porque em volta da donde sua quiera cabeça, que porque esteja onde esse quer título que de esteja propriedade, esse título de estará propriedade, o arco-íris de Deus, estará o arco-íris de el Deus, arco-íris o del arco-íris do pacto de Y Deus. si el título de propiedad está Esse en é medio o de la iglesia, título de propriedade, está no nesse meio da tempo igreja, final, nesse tempo final, el então arco-íris temos completo, o el arco-íris circo-íris completo, o y circo-íris ahí atrás él escribe, completo. E aí el atrás ele arco-íris escreve, es igual, o arco-íris é igual para vida. o pacto para Ha sido para mim vida. privilégio Para mim foi um Y una privilégio grande bendición e uma grande poder bênção compartir com ustedes poder estos compartilhar com momentitos vocês sobre este tema. esses momentinhos sobre esse El tema. arco-íris es igual, el pacto para vida, O arco-íris é igual o pacto para vida. para que los que estén en esta edad de la Ou piedra seja, angular, para que os que estejam nessa era da pedra angular veremos muerte, não veremos morte, não verão morte. porque ¿qué será? Dice él allí. Porque ele Con fala la ali, venida de ese ángel o fuerte, que con el será arco-íris sobre su cabeza. com a vinda desse anjo Esse forte povo com arco-íris em não volta verá da sua cabeça? Esse povo não verão Ahora, morte. sabemos que Apocalipsis Agora, 11 sabemos que o Apocalipse 11 tienen que pasar por tem que passar un evento, por um pero evento, todo obra
mas tudo operará, contribuirá para o bem, e é para o bem das promessas, para o bem de que se cumpra as promessas e para o bem dos escolhidos de Deus. O arco-íris é igual ao pacto para a vida. Vamos ficar em pé. Assim já vamos passar ao reverendo William Pérez para terminar nossa parte e depois sermos despedidos com um cântico e com uma oração e meditar em todas essas coisas que temos escutado e todos esses escritos que lemos e agradecidos a Deus, agradecidos porque Deus nos concedeu viver nesse tempo tão maravilhoso, onde Deus cumprirá a promessa da ressurreição e a transformação de nosso corpo. O arco-íris é igual ao pacto de vida. O arco-íris é igual ao pacto para a vida. Muito obrigado por vossa amável atenção e por estar aqui compartilhando esses momentinhos em torno da palavra de Deus. Conosco, o reverendo William Pérez para continuar. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.